Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bênção, né? Estamos mais uma vez juntos para glorificarmos ao nosso Deus. Hoje a palavra, mais uma vez, vem poderosamente para abençoar a sua vida. E assim Deus vai se manifestar em nossas vidas de uma forma muito sobrenatural. Hoje nós temos o prazer de estar conosco, ministrando para nós da comunidade da graça aqui em Barreiros, o nosso amigo, né? Ele já esteve em Barreiros, mas agora ele vai poder ministrar, né? De uma forma direta para nós. É o pastor Leandro, meu amigo lá de Itaquera, que eu já agradeço antecipadamente, Leandro, por seu serviço, por essa dedicação, pelo seu carinho a nós aqui externado. Muito obrigado mesmo. Seja abençoado, Leandro, usado por Deus para abençoar aqui nosso povo de Barreiros. Olá, graça e paz. É muito bom estar junto com vocês novamente para adorarmos ao nosso Deus, a esse Deus poderoso, grandioso, que tem sido o nosso sustento, a nossa força, e é por causa dele que nós não seremos abalados. Eu convido você a fechar os olhos neste momento e se entregar ao Senhor em adoração, fazer uma oração comigo. Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, e queremos fazer desse momento um momento único, nosso contigo, Jesus. Um momento de adoração, de gratidão, de oração, de clamor, um lugar de intimidade contigo, Senhor. Um momento que nós podemos declarar juntos, como igreja, o Teu nome, o Teu poder, a Tua força, a Tua grandeza, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Jesus. É por isso que nós estamos aqui, para Te louvar e engrandecer o Teu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Tu és o Deus da minha salvação, a minha alegria, a minha força. E é só em Ti, Senhor, só em Ti nós encontramos a alegria, a força. Nós encontramos, Senhor, esperança em Ti, Jesus. Só em Ti encontramos esperança.
eu queria ler um texto com vocês que está em Salmos 42, no versículo 5, e diz assim: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha confiança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Deus. Nessa passagem eu vejo Davi, né, um homem tão forte, um homem segundo o coração de Deus, passando a mesma dificuldade que todos nós passamos, as inquietações, os questionamentos. E ele fez essa pergunta. Em algumas versões está escrito: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. E eu quero fazer esse convite para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei o horário que você vai estar assistindo, mas se entregue ao Senhor e aquiete a sua alma. O Senhor tem grandes coisas. Nós temos um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então se aquiete, faça essa oração conosco em forma de canção e que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, trazer esperança, trazer cura, trazer libertação e trazer o essencial que nós precisamos esses dias, que é a paz. A paz que excede todo entendimento. É essa que nós desejamos, Senhor. É essa que nós desejamos, Senhor. A paz que nos faz dormir mesmo no meio da tempestade, porque o Senhor está conosco, Senhor. A paz que faz nós nos alegrarmos em dias difíceis, porque Tu és a nossa esperança, Pai. Nós não se firmamos, nós não firmamos os nossos olhos naquilo que nós vemos, mas naquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra. E o Senhor diz que o Senhor estaria conosco até os finais dos dias. Até os finais dos dias, até os últimos dias, o Senhor estaria conosco. É nisso que nós confiamos, Senhor. Confiamos em Ti, Jesus. Aleluia. Vamos declarar? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Vez declare: aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração
mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Cada uma das suas promessas, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Declare com fé. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então venha, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só, aquieta minha alma, aquieta minha alma, Faz meu coração ouvir. faz meu coração ouvir somente a tua voz, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Olá, meus irmãos da comunidade da Graça em Barreiros, tudo bem com vocês? Gostaria de dizer que eu me sinto privilegiado esse domingo poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Privilegiado é a comunidade da Graça aqui em Itaquera, poder abençoar a comunidade da Graça em Barreiro. Obrigado, pastores Júlio e Sueli, pelo convite e pela honra de poder compartilhar a palavra com um rebanho tão admirável. Eu lembro quando eu fui aí, como vocês são calorosos, como vocês são receptivos, como vocês são amáveis e como vocês amam. E eu, quando saí daí, saí com muitas lições e abençoado por vocês também. Amém? Gostaria de convidar que nós orássemos agora para que nós possamos entrar na palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por mais um domingo, pelo privilégio que nós temos de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Que neste domingo nós possamos ouvir a Tua voz, a Tua direção sobre as nossas vidas e aprender
sobre os teus princípios, sobre os teus valores e sobre aquilo que o Senhor quer das nossas vidas e para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nesses dias, todo mundo tem perguntado: quando voltaremos ao normal? Mas eu creio que a pergunta mais importante que nós podemos fazer hoje não é quando, e sim como. Como voltaremos ao normal? Com melhores costumes, melhores disciplinas, melhores hábitos, melhores atitudes. Nesses dias, você tem melhorado ou piorado? Nós precisamos aproveitar este momento para melhorar e para crescer. E eu gostaria de compartilhar com vocês 2 casos de 2 personagens, 2 homens da palavra de Deus, que tiveram a experiência de retornar para suas casas. E o primeiro dele está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11 ao verso 19, vai nos dizer o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Até aqui. Nós vemos uma passagem do conhecido filho pródigo. E o que significa pródigo? Pródigo tem 2 significados que são totalmente distintos um do outro. O primeiro significado diz que é aquele que gasta mais do que é necessário, ou compromete a riqueza que tem. Esbanjador. E de um outro lado, pródigo significa indivíduo generoso, liberal. 2 significados. Mas a passagem do filho pródigo foi baseada em cima da sua atitude de esbanjador, de um jovem que não sabia administrar, de um jovem que era filho de um homem que tinha muita riqueza e que reparte entre seus filhos, pois um pediu a sua parte na herança. Agora, algumas perguntas que ficam no ar, e a principal delas é: sendo aquele jovem filho de um homem tão bem sucedido, um bom administrador, nós podemos ver que quando o filho dele volta, ele continuava produzindo, ele ainda era um homem muito poderoso e ele havia dividido os seus bens. Sendo aquele jovem filho de um homem tão bem sucedido, por que aquele jovem em determinado momento da sua vida não quis aprender a administrar? Não quis aprender a administrar. Um dos pecados daquele filho contra o seu pai, foi que ele poderia ter aprendido com ele e mesmo assim não fez.
ele menosprezou. Ele deixou de lado e quis viver do seu jeito. Qual problema temos hoje? O problema daquele jovem foi, ele saiu da casa do pai dele, ele recebeu sua parte na herança, ficou um tempo na casa do seu pai, depois disso tudo ele saiu, foi embora, viveu irresponsavelmente, gastou tudo que tinha, e após isso veio uma grande crise, uma grande fome. E dentro desse cenário, o filho pródigo procura um emprego e vai trabalhar num lugar onde ele desejava comer o que os porcos comiam. Ele enfrentou uma crise. O seu estilo de vida comprometeu a vida dele. E uma pergunta que eu te faço: qual o problema que você tem hoje? Qual a crise que você tem vivido hoje? Nós precisamos aprender a enfrentar a crise e trabalhar dentro dela. Precisamos aprender a sermos responsáveis dentro da crise. E qual lição esse caso nos ensina, o caso do filho pródigo? É que este filho saiu com tudo, toda a abundância de bens que o pai dele tinha para lhe dar, a sua parte na herança, e quando retorna sem nada. Tem muita gente que quando voltar ao normal voltará sem nada, porque não está sabendo lidar com a crise. Para fazer um contraponto do filho pródigo, eu quero ler com vocês um segundo caso, que é o caso de Jacó. O caso de Jacó. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 16. Nos diz o seguinte: Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas meu cajado. Preste atenção como ele saiu da casa do pai dele. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei o prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Verso 14 nos relata que eram 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhe: vão à minha frente e mantenham certa distância entre o rebanho e outro. Até aqui. Nós observamos aqui Jacó se preparando para o encontro com Esaú, o retorno. Como que Jacó estava retornando? De um momento difícil, de um momento de sair da casa dos pais, de um momento de incerteza, de um momento que ele não sabia o que encontraria pela frente. Mas nós observamos o retorno dele, abençoado, um retorno com abundância, porque Deus o abençoara. E ainda em Gênesis 33, do verso 1 ao verso 5, nos relata um encontro de Esaú e Jacó.
Diz o seguinte: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e 2 servas. Colocou as servas dos seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, a Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas, verso 4, mas Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Jacó, quando saiu da casa do seu pai, Esaú queria matá-lo. E nós observamos o que? O retorno dele. Presta atenção como Jacó retornou. Jacó retorna com abundância, em primeiro lugar. E segundo lugar, existe a restauração do relacionamento com o irmão que odiava ele. Em contrapartida, o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, quando ele retorna, o irmão não quis nem entrar na festa. Esaú fez festa. O irmão do filho pródigo não quis nem entrar na festa. E Esaú recebe Jacó com alegria. É importante nós sabermos como retornaremos. Se retornaremos como um filho pródigo, ou se retornaremos melhores, como Jacó, que saiu sem nada. Relatando-nos isso, em Gênesis, no capítulo 28, do verso 1 ao verso 4, nos relata, volte aí na sua Bíblia, Gênesis 28, do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte: então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com uma mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Verso 3: que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero, multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos, que ele deu a você. Olha só o verso 4. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Olha a bênção que estava sobre ele. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 13 e verso 14. Vai nos dizer que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegou a nós. Que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Eu e você temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E essa bênção de Deus que está sobre as nossas vidas, ela é sobre nós, pois ela vem para nós através de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu e você somos abençoados. Agora, 2 perguntas. Você crê que, independente do que temos vivido nesses dias, você é abençoado por Deus? Uma pandemia, ela elimina a promessa e a bênção de que Deus tem para você? Eu creio que mesmo diante de qualquer cenário e qualquer situação, nós seguimos abençoados por Deus. Porque a mesma bênção que estava sobre Jacó está sobre mim e está sobre você. E a palavra de Deus nos mostra ainda em Gênesis 28, 10 a 17, o sonho de Jacó em Betel. Deus falando com ele.
Deus mostrando a ele como agiria na vida dele. Mas eu quero ler com vocês Gênesis 30, verso 31. Gênesis 30, 31. Gênesis 30, verso do 31 ao 43. Uma situação que foi um divisor de águas na vida de Jacó para o seu retorno. Diz o seguinte: então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos, todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade lhe dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder coisa alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham a beber e se acasalavam diante dos galhos, e gerava filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes dos rebanhos dos demais e fazia com que esses ficassem junto aos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Deste modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, presta atenção no verso 43. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Nós observamos aqui a reinvenção do trabalho de Jacó. E essa reinvenção foi a bênção de Deus sobre a vida dele. Jacó abre mão do seu salário. Jacó fica sem salário. Quantas pessoas hoje no nosso meio não estão sem salário? Quantas pessoas não sofreram diminuição do seu salário? Na América Latina, no começo de julho, foi estimado 41 milhões de desempregados. Isso não quer dizer que você não é abençoado. Nós temos que entender que tudo aquilo que estamos passando e enfrentando, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que você é abençoado por Deus. E nós observamos o que Jacó viveu. E logo depois em Gênesis 31, do verso 1 ao 13, nós observamos Jacó fugindo de Labão, aonde ele retorna para sua casa. Mas eu quero me deter com vocês em Gênesis 28, do 18 ao 22. Gênesis 28. Volte um capítulo aí de onde nós lemos. Gênesis 28, do verso 18 até o verso 22. Gênesis 28, do 18 ao 22, diz o seguinte: na manhã seguinte, isso após o sonho de Jacó em Betel,
Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu torno. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Nessa passagem, nós não observamos Deus pedindo para Jacó o dízimo, mas nós observamos um homem de fé. Um homem de fé oferecendo a Deus o dízimo daquilo que seria a bênção de Deus na vida dele. O que é mais fácil? Onde se aplica mais fé? Na entrega ou na hora de receber? Onde se aplica mais fé? Na hora de receber, eu tenho fé que eu vou receber. Ou eu tenho fé para entregar. E Jacó colocava uma condição: que Deus o abençoaria. E aquela bênção seria consagrada a ele. Duas situações. Um homem que sai com abundância, sai com tudo e volta sem nada. E o outro lado, um homem que saiu sem nada e retornou com tudo, com abundância. Quero colocar na tela para vocês o meu esboço. O meu esboço. Só que ele está em ordem cronológica dos acontecimentos. Nessa primeira imagem, você observa a linha do templo do filho pródigo, lá de Lucas 15, 11 a 31 que nós lemos. Então, o filho pródigo sai com tudo, sai com abundância de bens, desperdiçou tudo vivendo irresponsavelmente. E após desperdiçar tudo, enfrenta uma crise, passa fome, arruma um emprego, fica desempregado, arruma um emprego, vai cuidar de porcos, e naquele momento ele sente vontade de comer a comida dos porcos, e ali cai a consciência de que na casa do pai dele os empregados comiam melhor que ele. E ao retornar ele diz para o seu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. E aí no momento do retorno dele, momento de festa, do retorno que o pai o recebe com festa, o irmão fica irado com o seu retorno e com a maneira que ele era recebido. E observamos também que ele voltou sem nada. Eu dividi em 3 partes para você entender melhor o raciocínio. Dentro de tudo que eu falei, eu quero apresentar para vocês a chave das duas situações. Em segundo lugar, temos Jacó, no comparativo da linha do tempo dos dois. Jacó saiu sem nada e com seu irmão querendo matá-lo. Abençoado, essa primeira parte da linha do tempo é Gênesis 27, 41. Porém ele sai abençoado por Deus, que era a bênção de Abraão, e abençoado por seu pai. Gênesis 28, de 1 a 4. Após sair, no momento da sua saída, onde ele não tinha nada, ele diz que ele só tinha um cajado, ele tem uma revelação do céu. Gênesis 28, 10 a 17. Ele tem uma revelação do céu. Após isso, ele encontra-se com Labão, trabalha por Lia, depois trabalha por Raquel, e aí depois, num determinado momento, ele resolve voltar para a casa do seu pai e cuidar da sua família, mas Labão relata para ele que ele ficasse, que ele foi muito abençoado no momento em que Jacó estava lá, e Jacó tem uma direção
divina, de uma reinvenção da maneira que ele ia trabalhar a partir dali, que foi um divisor de águas na vida dele. Jacó abriu mão de 100% do seu salário, numa condição que nós lemos lá em Gênesis 30, 31 a 32. E aí o que acontece? Deus começa a abençoá-lo e durante 10 vezes, relatado lá em Gênesis 31, de 1 a 7, mostra que Labão tentou passar a perna em Jacó. Mas depois disso tudo, Jacó vai embora. Jacó reinventa o seu trabalho. Após reinventar o seu trabalho, ele vai embora. E ao chegar na casa do seu pai, ele volta em paz com Esaú. E volta próspero e abençoado. Agora nessa terceira imagem, a chave de tudo que nós falamos está aqui. O filho pródigo, quando volta para casa, ele reconhece: pai, pequei contra o céu e contra ti. Aquele filho sai da casa do seu pai sem a bênção do seu pai. E por que pequei contra o céu? Vamos olhar o que Jacó fez? Então Jacó sai da casa do seu pai abençoado por Deus e abençoado por seu pai. E em Gênesis 28, de 18 a 22, nós observamos que Jacó faz um voto. Jacó coloca a sua vida diante de Deus. Jacó coloca diante de Deus que se o Senhor o abençoasse, que se Deus o abençoasse, ele lhe daria o dízimo. Ele consagraria a ele tudo aquilo que Deus o havia abençoado. A chave das duas situações: nós não podemos deixar Deus de fora dos nossos projetos. Mesmo em meio à crise, Deus está conosco. Mesmo em meio à crise, eu tenho que perseverar e confiar naquilo que Deus me prometeu. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. E como você tem vivido nesses dias, sabendo que você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, sabendo que Deus está com você mesmo em meio ao caos e mesmo em meio à crise. Nós observamos Jacó só tinha uma pedra onde estava dormindo o seu cajado, e aquela pedra ele consagra diante de Deus, fala o seguinte: Senhor, esta pedra eu consagro a Ti como coluna. Ele estabeleceu um marco. E fala: Deus, tudo que o Senhor abençoar, eu vou consagrar a Ti. Jacó inclui Deus nos processos da sua vida. O filho pródigo não. O filho pródigo olhava para ele, para os seus prazeres e para as suas vontades. São duas situações. Duas situações. Como você está hoje? Como você está hoje? Deus tem uma bênção sobre a sua vida. Deus tem promessas sobre a sua vida. Como você está se portando diante disso hoje, em meio à crise? Ele tem promessas para o seu casamento. Ele tem promessas para a sua vida profissional. Ele tem promessas para a sua família. Ele tem promessas sobre os seus filhos. Ele tem promessas sobre o seu cônjuge. Ele tem promessas sobre o seu emprego. Ele tem promessas sobre a sua empresa. Ele tem promessas para todas as áreas da sua vida. Como você está se comportando? Como você está se portando diante disso? Eu pedi para a Nívia gravar um cântico. Eu gostaria que você, na sua casa, fechasse os seus olhos e ouvisse a letra desse cântico. Ouça a letra dele. Ouça a letra dele agora. E depois disso nós vamos voltar aqui e orar. Confio
gostaria de orar com você agora. Gostaria de orar com você. Diante de tudo isso que nós ouvimos, diante de tudo isso que nós falamos aqui hoje, em que processo da crise você está? Em que processo você está? Quem é você hoje? Um filho pródigo que tem vivido irresponsavelmente? Ou alguém que tem confiado em Deus? Senhor Todo-Poderoso, eu quero colocar a vida de cada um dos teus filhos na tua presença, Pai. Senhor, que eles vivam a reinvenção de suas vidas, que eles vivam, Senhor, a reinvenção dos seus negócios, a reinvenção do seu casamento, a reinvenção das suas famílias. Senhor, que eles vivam um grande milagre, Senhor. Que eles possam hoje ter a revelação divina de que eles precisam da tua bênção, da tua intervenção nas suas vidas. Abençoa-os. Fala ao coração de cada um, Espírito Santo. Nós possamos, Senhor, assumir uma nova postura diante de Ti neste momento de crise. Que possamos assumir uma nova postura diante de Ti, Senhor, mediante a tudo o que temos vivido nesses dias. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos exorta e nos conduz em todo momento. Que seja assim sobre a vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que seja assim sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora, juntamente com a minha esposa, agradecer aos pastores Júlio e Sueli pelo privilégio e pela oportunidade de podermos ter compartilhado algo no coração de vocês. Que o Senhor continue nos abençoando poderosamente. Lhes dê uma semana próspera e abençoada em nome de Jesus. Fique em paz. Deus abençoe em nome de Jesus.